Oi, oi pessoal do quinto ano do Colégio Adventista da Cidade Nova. Aqui é a professora Karina e nossa aula hoje é de geometria. Nós vamos rever alguns pontos e aprender pontos novos desse assunto que é bem divertido. Vamos lá? O primeiro assunto que nós vamos falar é sobre ponto, reta e plano. Ponto é o início de qualquer termo da geometria, certo? É o termo principal e primitivo. Reta vai ser toda linha que tiver essa setinha nas duas pontas, porque indica continuidade. Uma reta ela é infinita. E o plano vai ser formado por segmentos de reta e nós vamos ver esses detalhes já já. Agora nós vamos a diferença entre segmento de reta e reta. Como eu disse para vocês, a reta ela tem essas pontinhas com setas. E as setas indicam que ela é infinita. E toda reta ela tem um nome, certo? E o nome dela é escrito com uma letra em minúsculo. Já o segmento de reta é o limite entre dois pontos. E os pontos são indicados com letra maiúscula. Aí nós temos o segmento de reta AB. É esse pedacinho entre o A e o B. E uma semi-reta é quando ela inicia num ponto e para o lado direito ou esquerdo ela é infinita, certo? Vou mostrar para vocês como que a gente faz o ponto. Olha lá, eu fiz um ponto e um outro ponto. Entre esses dois pontos tem um segmento de reta, porque é só um pedaço da reta, ela não é infinita, ela tem início e fim. Vocês podem ver pelo ponto, certo? Eu vou nomear meus pontos, vou chamar de A e B. O segmento de reta é chamado AB. Entendido até aqui? Certo. Agora eu vou fazer outros pontos, olhem lá. Ligando esses pontos, eu tenho outro segmento de reta. Vou ajeitar aqui. Pronto. E daqui para cá e do A para cá. Vou nomear os meus pontos também. Eu vou chamá-los de, deixa eu abrir, C e D. Pronto, todos foram nomeados. Eu tenho o segmento de B para C, eu tenho o segmento de reta de C para D e eu tenho um segmento de reta de D para A. Eu poderia ir e voltar, poderia chamar também de BA, de CB, de DC e de AD. Agora vamos falar sobre retas paralelas e retas concorrentes. Aí eu tenho retas, posso chamá-las de retas, porque elas têm as setas informadas na ponta. Quando que elas são paralelas? Quando não há cruzamento, elas estão na mesma direção, como se fossem duas avenidas, uma ao lado da outra. Nós temos um exemplo, que é a Avenida de Djalma Batista e a Avenida Constantino Nery. Agora, retas concorrentes, como elas são? São retas que concorrem, ou seja, elas concorrem no mesmo espaço, elas passam pelo mesmo lugar, ou seja, elas se cruzam. E por isso que elas são chamadas de retas concorrentes. As retas concorrentes, elas podem ter duas definições, certo? Vamos ver os dois tipos de concorrente. Nós temos a concorrente que forma dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos. E a perpendicular, que ela vai ser bem perfeitinha. O ângulo que elas vão formar vai ser um ângulo reto de 90 graus. Então, dois tipos de retas que se cruzam. Eu tenho a concorrente, que elas compartilham o mesmo espaço e formam ângulos agudos e ângulos obtusos, e as perpendiculares. Por que são chamadas assim? Porque elas formam um ângulo de 90 graus perfeito, certo? Agora vamos falar dos polígonos. Polígono é um segmento, ele tem segmento de reta, ele tem muitos ângulos internos, ele tem lados e ele tem vértice. E sabe o que é interessante? É que sempre um polígono vai ter a mesma quantidade de ângulos, a mesma quantidade de segmentos e a mesma quantidade de lados e de vértices. Nós vamos conhecer o mais famosinho, que é o triângulo, certo? Nós temos aí 3 triângulos. Podemos observar que eles têm 3 lados, 3 ângulos internos e 3 pontas, certo? 3 vértices. Nós vamos agora aprender qual a diferença entre os triângulos.
Por que que eles têm nomes diferentes e quais são esses nomezinhos? Vamos lá? Eu tenho agora um triângulo acutângulo. Sabe por quê? Porque ele tem 3 ângulos agudos. Ele tem 3 segmentos de reta e 3 lados iguais, sempre iguais, certo? Ele não vai ter um maior que o outro, ele vai ter sempre a mesma medida. O outro triângulo, nós chamamos ele de triângulo retângulo. Por que que chama retângulo? Retângulo vem de ângulo reto. Ele tem um ângulo de 90 graus e os outros 2 ângulos agudos. Ele vai formar sempre uma rampa, certo? A base dele é de um retângulo. Agora nós vamos falar do triângulo obtusângulo. Obtusângulo fica fácil, né? Porque ele tem um ângulo obtuso, certo? Ele é maior que 90 graus. Geralmente 100, 110, 120, 135, que é o mais comum, são os ângulos obtusos. Ele vai ter uma rampa mais extensa, certo? E 2 ângulos agudos. Na atividade do livro de vocês, na página 200, vocês vão recortar lá na página 229 os triângulos e vão organizá-las dentro desses quadrados. Ele quer um com 3 ângulos agudos, que é o acutângulo, um com ângulo reto, que é o triângulo retângulo, e um com ângulo obtuso, que é o obtusângulo. Agora nós vamos falar sobre o tamanho dos lados do triângulo. Quando o triângulo tem 3 lados iguais, nós dizemos que ele é equilátero, é de equivalente, certo? Toda vez que eu quiser falar que algo tem o mesmo tamanho ou é o equivale, é como se fosse dinheiro, tipo 2 notas de R$5 equivalem a uma nota de R$10. Então, 3 lados iguais equivalem a um triângulo equivalente. O triângulo isósceles, ele tem 2 lados iguais e um lado diferente, certo? Por isso que ele é chamado de isósceles, porque tem um que está isolado, está sozinho. Tem 2 que fazem par e um que não faz. Lembra de isolado? É brincadeira. Mas vamos lá. O próximo triângulo, ele é chamado de escaleno. O que é escaleno? Que se eu fosse organizar, eu ia ter um menor, um maior e um maior ainda, certo? Eu tenho 3 tamanhos diferentes. Se eu tenho 3 tamanhos diferentes, eu posso dizer que ele está em escala de crescimento, certo? Então, fica fácil de lembrar se vocês pegarem os nomes e memorizarem que escaleno é de escala, que vai crescendo, são 3 tamanhos diferentes. Aí tem o exercício da página 200, que com uma régua você vai medir os lados e vai pintar de laranja o triângulo isósceles, equilátero, que é o que tem os 3 lados iguais. De verde, o escaleno, e de roxo você vai pintar o que tem um lado igual e os outros diferentes. Vamos lá? Depois nós vamos para a página 201, a questão 39. Patrick ouviu um colega dizendo que os triângulos equiláteros são acutângulos e que tem 3 triângulos isósceles podem ser retângulos, acutângulos ou obtusângulos. Isso deixou confuso. Tais afirmações são verdadeiras ou falsas? Por quê? Sim, são verdadeiras. Porque os triângulos de 3 lados iguais são equiláteros, têm todos os ângulos menores que 90 graus, ou seja, ângulos agudos. E os triângulos de 2 lados iguais, os isósceles, podem ter um ângulo reto e 3 ângulos menores que 90 graus. Certo? Vamos agora para a questão 40. Jade tentou criar um triângulo com lados das seguintes medidas: 9 centímetros, 3 centímetros e 4 centímetros. No entanto, ela não conseguiu concluir a tarefa. Por que isso aconteceu? Porque as pontas de 3 centímetros e 4 centímetros juntas não conseguem
chegar ao tamanho de 9, é muito menor, certo? Elas são muito menores que a semi-reta de 9 centímetros, então ela não vai conseguir por causa disso. Se fosse possível construir um triângulo com essas dimensões, como você os classificaria? Se ele tem 3 números diferentes, nós chamamos ele de escaleno. Questão 41. Questão 41 é como brincar de bingo. Você vai no quadrinho do lado, nessa tabela, e olha, número 1. Exatamente 2 eixos de simetria. O que é eixo de simetria? Vamos lembrar? Lembre lá, é quando eu posso dividir ao meio e o outro lado fica igual. 2 pares de lados paralelos. Significa que cada lado da figura é do mesmo tamanho, certo? As laterais são iguais. Apenas 2 ângulos retos. A gente procura onde tem ângulo reto. Se tem só 2, não vai ter, tipo, no outro quadrado e tudo mais. Então, vocês vão analisando uma por uma e numerando as classificações em cada um desses quadriláteros. Quadrilátero significa que todas essas figuras da questão 41 têm 4 lados, independente de seu tamanho. Nem só de quadrados vivemos. Vamos para a próxima página. A questão 42 você vai fazer bem bonitinho, leia com atenção e monte no seu caderno. A questão 43 é só seguir as orientações para você pintar a pipa bem bonito e organizar as questões, as respostas. A 44, eu vou mostrar mais imagens para vocês. Então, todo quadrado é losango? Sim, se eu viro um quadradinho um pouquinho mais, colocando ele na diagonal, ele vira um losango. Então, é verdade. Todo losango é quadrado? Nem sempre. Olha o exemplo desse daí. Ele tem os lados com um ângulo mais agudo e ele não pode ser um quadrado, então é falso. E assim por diante, vocês vão lendo. Se precisar fazer um desenho, vocês façam um desenho para responder a questão 44. Questão 45, na página 203, diz assim: o pentágono é um brinquedo de raciocínio lógico muito antigo. Este modelo foi construído com um pentágono regular de madeira. Se cada lado mede 15 centímetros, qual é o perímetro do pentágono? Você sabe como encontra o perímetro? Você vai somar todos os lados, certo? Quanto mede cada ângulo? Aí a gente tem que fazer um cálculozinho ou usar um transferidor. Vai medir 72 graus. A questão seguinte, o que você vê é bem pessoal. Façam aí e me mostrem. Nós vamos pular a página 204 e fazer a página 205. Primeira questão. O perímetro de um triângulo equilátero mede 21 centímetros. Nesse caso, a medida dos lados desse triângulo é... Se eu sei que é equilátero, é equivalente, ou seja, é o mesmo número. Então, é só dividir por 3 que dá 7. Questão 2. Acrescente somente 3 linhas retas essa figura e transforme em 3 quadrados. Façam como no desenho. Continuando, questão 3. O perímetro de um triângulo isósceles é 17 centímetros. E o lado com medida diferente tem 5 centímetros. Então, podemos afirmar que a medida dos outros lados é igual a... É só você subtrair. 17 menos 5 vai dar 12. E sabendo que os outros lados são iguais, a gente só faz dividir. 12 por 2 vai dar 6 centímetros. Questão 4. Em qual dos polígonos regulares abaixo os ângulos medem menos de 90 graus? É no triângulo, né? Que é o único que tem os lados agudos, os ângulos agudos. Vamos então para a questão 5. Pinte o quadrilátero que tem apenas 2 lados paralelos. Certo que eles estão em diferentes posições, né? Na mesma direção, mas em diferentes posições. Então, nós só podemos botar aí a letra A. Na 6ª questão, observe o campo de futebol representado pelo quadrilátero a seguir, com seus respectivos ângulos. Aí nós vemos que a imagem, todos os ângulos são de 90 graus. E nós chamamos esse ângulo de 90 graus de ângulo reto. Nós não temos ângulo agudo, nós não temos ângulo obtuso, certo? Agora vamos para a questão 7, na página 206.
Divida o triângulo equilátero abaixo de modo a formar 3 ângulos iguais entre si. Olhando assim, do jeito que está o desenho no meu livro, você pode observar como se nós estivéssemos olhando uma pirâmide de cima para baixo, uma imagem de drone, certo? É assim que você vai fazer seu desenho. Vamos agora para a questão 8. Das figuras a seguir, qual é o quadrilátero que não tem ângulos retos? Que não tem ângulo reto. Que não tem... O triângulo não é quadrilátero, certo? Ele é um triângulo, então não tem ângulo reto, mas também não é quadrilátero. A letra B é quadrilátero, mas tem ângulos retos. A letra C é a correta. A próxima questão, 9. A imagem ao lado representa um trecho no mapa de um bairro. Se a praça central tem forma de um retângulo, então a rua T é paralela à rua T é paralela à rua S. Vamos à questão 10. Analise os seguintes polígonos. Nós temos o polígono 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Qual deles não é um quadrilátero? Vai ser o 5, porque ele é o 5, não o 4. Porque ele tem 5 lados, ele é um pentágono. E a questão 11, quantos triângulos há nessa figura? Nossa, tem muitos, certo? Você vai contar o grandão, o menor, os que estão pequenininhos e os que eles formam juntos. Vou mostrar uma imagem para vocês. Vamos lá, ó. Contei os 6 triângulos verdes. Vou contar a forma que todos os triângulos juntos formam, mais um.